A nossa conversa de hoje ela é sobre foco e coerência nas coisas que nós decidimos fazer, que naturalmente vai nos levar para a disciplina, que vai potencializar os resultados do que nós queremos. Só um minuto. Peço perdão por isso, estou me sarando de uma gripe, então pode ser que em alguns momentos desse vídeo eu tenha esse pigarro aqui. Mas voltando ao tema do nosso vídeo, vamos falar sobre foco, sobre como não dispersar. E esse vídeo, ele parte, essa conversa, ele parte de algo que estou vivendo neste momento da minha vida. Eu, como vocês já sabem, gosto muito de estudar. Estudar para mim é trabalho. Estudar para mim, além de ser trabalho, é um grande caminho de satisfação pessoal, de realização pessoal. Eu gosto de estudar, eu gosto de ensinar. Por isso mesmo eu estou aqui gravando esse vídeo para você, para te ensinar algo daquilo que eu aprendo. E dentro das minhas reflexões sobre os meus estudos, e eu já vou conectar tudo isso com o tema desse vídeo, dentro das minhas reflexões sobre os meus estudos, eu percebi que se eu quisesse me tornar muito bom em algo, uma referência e me destacar na minha profissão, eu teria que concentrar todo o meu foco em um ponto específico. Hoje, para quem não sabe, se você está chegando aqui, eu sou terapeuta de casais. Eu tenho uma clínica especializada nisso. E se você tem interesse em saber como o meu trabalho funciona, você acessa aqui os links na descrição desse vídeo e você vai ter acesso ao meu site. Lá você vai ler sobre o meu trabalho e você pode agendar uma sessão de avaliação. Então, dentro da terapia de casal, dentro desse tema, eu quero me tornar alguém muito bom. E para me tornar alguém muito bom, muito acima da média, uma referência nisso, eu preciso estudar muito e eu preciso concentrar toda a minha energia em uma direção só. E, meditando sobre isso, eu cheguei a uma conclusão. A conclusão de que, a partir de agora, não de hoje, mas a partir de, 2 dias atrás, que foi quando eu cheguei a essa conclusão, todo o meu foco de estudo deve estar voltado para 3 principais linhas de pensamento: a psicologia, obviamente, a filosofia e a antropologia filosófica. Porque isso vai me dar os fundamentos necessários para realmente construir um conhecimento muito diferenciado a respeito daquilo que eu desejo trabalhar. E o que eu quero te dizer com isso, né? Por que eu estou trazendo esse tema? Porque se nós desejamos nos tornar bons em algo, nós precisamos aprender a renunciar. Nós precisamos aprender a fechar os olhos para todas as outras possibilidades que nós temos. E vamos lá, vamos combinar. É muito tentador. Para quem gosta de estudar, tudo é tema de estudo. Existem livros de história, livros de política, livros de filosofia, livros de psicologia. E dentro de cada uma dessas áreas do saber existem inúmeros subtemas. Então você vai ter que focar e renunciar a todo o resto. E para você que deseja construir uma vida familiar e um casamento bem-sucedido, você também vai ter que fazer a mesma coisa. Se eu quero me tornar bom na minha profissão, eu vou ter que renunciar a uma série de coisas para focar em uma direção única. E se eu desejo construir um casamento, eu também preciso fazer isso. E olha só, eu vejo muitas pessoas com um baita receio de abdicar de todo o resto para construir um casamento muito saudável. Para isso, existem algumas ideias que eu gostaria de trazer aqui para vocês, para a gente poder pensar sobre esse tema juntos. A primeira ideia é a ideia de renúncia e sacrifício. Para construir um bom relacionamento, nós necessariamente teremos que renunciar de coisas e nos sacrificar por aquilo. E eu sei que nos dias de hoje
Essas palavras, renúncia e sacrifício, são palavras muito mal vistas, como se a nossa relação, a nossa família ser um sacrifício fosse algo ruim, ruim porque nos incomoda. Mas percebam que ao mesmo tempo, todas as decisões que nós fazemos, nós sacrificamos algo. Sacrifício, na sua origem, na etimologia da palavra, significa sacr facere, que significa tornar algo sagrado, fazer algo se tornar sagrado. Então, quando eu me sacrifico por algo, eu faço com que aquilo se torne sagrado para mim. E perceba que nós fazemos isso o tempo inteiro. Nós fazemos isso em relação ao nosso trabalho, quando passamos mais horas trabalhando. Nós fazemos isso quando nós gastamos o nosso suado dinheiro para comprar uma entrada dentro de um jogo de futebol que nós gostamos, para comprar uma roupa que nós gostamos, para ir num restaurante que nós desejamos. Tudo isso exige sacrifício. Eu abdico da minha vida, eu trabalho, eu ganho dinheiro e eu vou lá e consumo algo. Houve um sacrifício, um ato de sacrifício no consumo deste algo. Então nós o tempo todo estamos nos sacrificando, só que nós não percebemos, nós não temos consciência disso. E quando falamos de sacrifício para a vida familiar, isso soa como algo estranho para nós. Por que que para consumir, para trabalhar, o sacrifício é visto como algo bom e positivo, e para cuidar das pessoas que nós amamos, para construir uma família sólida, isso é visto com maus olhos? É um questionamento que nós devemos nos fazer. E a gente pode olhar um pouquinho para a história da humanidade e entender que quando a gente pensa em renúncia e sacrifício, a gente também estamos abrindo mão de algo chamado liberdade. E erroneamente nós pensamos na ideia de liberdade como algo que ela não é. Então vamos dividir aqui a liberdade em 3 tipos de liberdade: liberdade de algo, liberdade para algo e a liberdade, ponto final. Quando nós pensamos em liberdade, nós pensamos em nos tornarmos livres de algo que nos limita. Tornarmos livres de normas sociais, de compromissos, livres de rótulos, livres de um monte de coisa. A liberdade também pode ser vista como ser livre para algo, ser livre para eu usufruir de todas as possibilidades que a vida pode me apresentar. E nesse sentido, tudo aquilo que limita as minhas possibilidades é visto como algo ruim, quando não necessariamente. E existe um outro tipo de liberdade, que é a liberdade de poder escolher ser aquilo que se deseja ser. Uma liberdade que ela parte da nossa vontade e ela parte do nosso intelecto, dos juízos que nós fazemos sobre a realidade. Se eu uso a minha liberdade e essa liberdade vai contra os juízos que eu faço, eu não estou livre de fato, eu sou apenas um escravo das minhas paixões, das minhas vontades. A liberdade ela é exercida de fato quando nós agimos na direção daquilo que nós consideramos bom, desde que os nossos juízos sobre aquilo que é bom estejam coerentes com aquilo que é bom de fato. E se nós não agimos de acordo com aquilo que é bom, nós criamos uma ruptura na nossa mente, vou dizer assim, uma ruptura na nossa consciência, uma ruptura na nossa personalidade, e isso vai ter uma série de consequências negativas para você e para as pessoas ao seu redor. Então eu ouço muitas pessoas dizendo a seguinte frase: a minha família é a minha prioridade, só que a ação concreta dessa pessoa não está coerente com aquilo que ela está dizendo, com os juízos que ela faz sobre a realidade. E isso, obviamente, causa uma série de problemas. Então, a liberdade, de fato, é quando nós agimos
desejamos e fazemos aquilo que nós sabemos que é correto. Isto é liberdade. E para exercer a nossa liberdade, necessariamente nós temos que fazer o quê? Sacrifícios. Abrir mão daquilo que nós sabemos que não é o melhor, que não é o correto. Eu quero que você reflita sobre isso e que você entenda que para exercer a nossa liberdade, nós temos que sim fazer sacrifícios. E que o sacrifício não é a perda da liberdade. Que o sacrifício não é algo ruim. Que o sacrifício, quando feito de modo consciente, sabendo aonde se quer chegar, sabendo as suas reais intenções, sabendo os frutos que ele vai trazer, ele é algo extremamente positivo e o máximo exercício da nossa liberdade. Pensem sobre isso, por gentileza. Percebam que, para a gente construir a nossa família, nós teremos que nos sacrificar o tempo inteiro. Estou aqui hoje, vamos lá. Hoje é sábado, 8h42 da noite. Eu estou gravando esse vídeo porque é o horário que eu tenho. É o horário onde eu já coloquei as crianças para dormir, onde a minha esposa está agora descansando, onde as coisas da casa já estão feitas e agora eu posso exercer aqui a minha vocação de te explicar coisas e de estudar. É um sábado, entendem? Isso porque, para mim, a minha família é a minha prioridade. Então, primeiro vem eles e depois aquilo que eu preciso fazer para mim. Isto é sacrifício, isto é o exercício da nossa liberdade. E longe de querer ser um exemplo para você, longe de dizer que isso que eu estou fazendo é o melhor. Isto é o melhor diante da minha circunstância, daquilo que eu vivo hoje. Nem sempre foi assim e nem sempre vai ser. Mas o que eu quero que você entenda é que o meu discurso diz que a minha família é uma prioridade, então a minha ação deve estar direcionada em consonância com isso. Esta é a liberdade. O sacrifício é o exercício da nossa liberdade. É o exercício do amor entregue, consciente. Um exercício daquele amor que sabe o que deseja amar, o que deseja construir, ok? Eu espero que esse vídeo faça muito sentido para você. Se você se identifica com isso, por favor, comenta aqui embaixo. Esse é o meu termômetro para eu saber como os meus vídeos estão chegando até vocês. E se você acredita que isso aqui pode beneficiar alguém, por favor, compartilhe este vídeo. E por último, e não menos importante, se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no meu canal, porque todos os dias eu estou aqui te ensinando algo novo, te ensinando as habilidades necessárias, aquilo que você precisa para construir um relacionamento melhor e uma vida melhor como um todo. Então se inscreva aqui no meu canal, por gentileza. Estou aqui fazendo os meus atos de sacrifício para estudar, para entregar coisas melhores para vocês, para entregar coisas melhores para os meus pacientes e para entregar uma condição de vida melhor para a minha família. Este é o exercício da minha liberdade. Esta é a liberdade. A liberdade onde a vontade se une com aquilo que é certo a se fazer. Então, espero que isso aqui faça sentido para você. Muito obrigado por estar comigo até o fim deste vídeo. Nós nos vemos amanhã, que amanhã tem outro vídeo. E é isso, se inscreva aqui no canal. Um grande abraço, adeus.